a correnteza da certeza de um futuro melhor. Salve, salve, galera do 7º ano! Tudo bem com você? Tudo tranquilo? Professor Cristiano mais uma vez aqui para nós entrarmos na reta final da nossa unidade 4, Reforma Protestante. E hoje vamos falar sobre a reação da Igreja da Igreja Católica diante de todas essas transformações ocorridas, diante dessas rupturas aí provocadas pelo luteranismo, pelo calvinismo, pelo anglicanismo. Será que a Igreja vai ficar em silêncio? Será que a Igreja Católica não vai fazer nada? Na aula de hoje você vai descobrir então quais são as reações da Igreja diante destas muitas mudanças aí durante o século XVI. Mas antes, eu quero convidar você a corrigirmos as atividades que eu passei como tarefa na nossa última aula. Vamos lá? Uma das coisas que eu pedi que você fizesse, eu chamei a tua atenção exatamente para esse texto que aparece aí na sua apostila, antes do exercício. Por quê? Esse texto, eu quero ler junto com você, mas ele chama a atenção para um episódio interessante que ocorreu no Brasil. Um episódio que, de certa forma, se assemelha com aquilo que ocorreu lá na Inglaterra entre o Henrique VIII e o Papa. Olha só, Henrique VIII, da dinastia Tudor, criou uma igreja estatal na Inglaterra. Uma igreja estatal quer dizer uma igreja ligada ao Estado. Sempre que nós estamos nos referindo a algo que é estatal, estamos nos referindo a algo que está ligado ao Estado. E converteu-se em um dos monarcas mais poderosos da história europeia. O rompimento entre a Igreja Católica e Henrique VIII, rei da Inglaterra, porém, não foi um único atrito entre um papa e um monarca. No século XIX, Dom Pedro II, imperador do Brasil, mandou prender 2 bispos que criticaram algumas de suas decisões, em um episódio conhecido como a questão religiosa. Tal evento ajudou a enfraquecer a monarquia brasileira e fortaleceu o desejo de se criar uma república no país, como você estudará em outro momento. Está percebendo? A diferença foi o desfecho da história. Na Inglaterra, o Henrique VIII rompe com a igreja e cria uma nova igreja nesse contexto de reforma protestante. Aqui no Brasil, quando o Dom Pedro II resolve bater de frente com o Papa, ele acaba percebendo que não foi uma boa ideia, porque o Brasil era um país majoritariamente católico. O Brasil era um país em que outras religiões não eram muito bem vistas. E por conta disso, este episódio acaba enfraquecendo ainda mais o poder do imperador nessa época, um poder já bastante combalido e que alguns anos depois acabam culminando com a proclamação da República. Mas a proclamação da República, esse episódio todo, a gente vai analisar em outro momento. Foi só para fazer esse comparativo aí, mostrar 2 monarcas que bateram de frente com o Papa. Claro, existiram outros na história, mas esses 2 já nos dão uma boa amostragem. Vamos para o exercício então? Olha só. A citação a seguir é um trecho do Ato de Supremacia. Lembra aquele documento? Documento produzido pelo rei Henrique VIII em 1534. O rei é chefe supremo da Igreja da Inglaterra. Tem todo o poder de examinar, reprimir, corrigir erros, heresias, abusos, ofensas e irregularidades. A intenção de Henrique VIII, ao promulgar esse documento, era apenas religiosa? Justifique a sua resposta. É claro que não. Eu já tinha dito isso anteriormente. Lembre-se que existe também uma forte conotação política. As relações entre o rei da Inglaterra e a Igreja Católica já se encontravam bastante estremecidas mesmo antes deste episódio. Tanto que quando o rei resolveu pedir a anulação do seu casamento e o Papa não topou, aquilo ali foi a gota d'água. Então, o rei desejava, sim, diminuir o poder da igreja dentro do território inglês. O rei almejava também ali, quem sabe, pegar algumas parte do território ou das propriedades da igreja dentro do território inglês. E ele acaba fazendo isso, então, através do ato de supremacia. Quando ele se torna o rei não, quando ele se torna o líder espiritual da igreja anglicana, da igreja inglesa. Resposta sugestiva para você. Olha só.
Não, não foi apenas religioso. Ao promulgar esse documento, o monarca também tinha a intenção de fortalecer o seu poder político, uma vez que poderia converter-se no principal líder religioso do seu reino. Além disso, Henrique VIII tinha o interesse em confiscar os bens da Igreja Católica na Inglaterra e boicotar o pagamento de impostos e taxas ao papado. Beleza? Então, dessa forma, você percebe aí uma forte conotação política também, o desejo de fortalecer ainda mais o seu poder dentro do seu território. Galera, nós vamos agora, então, relembrar os principais tópicos que vimos nas últimas aulas. É importante esse exercício porque ele ajuda você aí a ir fixando esse conteúdo. Beleza? Então, a primeira coisa que eu trabalhei nessa unidade 4 foi o chamado Cisma do Oriente. Você se lembra? Aquele episódio que aconteceu ali no ano de 1054, no século XI, que acabou culminando com uma separação entre a Igreja Católica Apostólica Romana, que torna-se a Igreja do Ocidente, essa igreja que nós temos aqui no Brasil, e a Igreja Católica Ortodoxa, que é a igreja lá do Oriente, a Igreja Católica do Oriente. Existe essa separação até os dias de hoje. Eu disse também que durante a Idade Média nós tivemos alguns grupos que questionavam a autoridade da igreja, alguns grupos que questionavam a postura materialista da igreja, mas esses grupos, neste momento, foram perseguidos, foram considerados grupos hereges. Professor, e o que é uma heresia mesmo? Heresia é o ato de você questionar um dogma da igreja. Dogma é uma crença que não pode ser questionada. Então, quando esses grupos questionavam a autoridade da igreja, eram considerados hereges. Muitos foram perseguidos e muitos foram mortos. Tá aí, ó, os cátaros, os lolardos, os valdenses, os hussitas. Mas, chegando ali no momento de passagem do período medieval para a Idade Moderna, nós temos uma série de transformações sociais. E estas transformações sociais, surgimento das cidades, surgimento do comércio, a ascensão da burguesia como uma classe social cada vez mais importante, cria então as condições sociais necessárias para que o poderio da igreja fosse de fato questionado. Lembre-se que os principais pontos a serem questionados nesse momento estão, dentre eles, principalmente o fato de que a Igreja Católica não estava respondendo às necessidades deste novo mundo. Lembra o mundo ali do renascimento cultural, onde Deus não era visto mais como um ser distante, mas como alguém que estava próximo. Um mundo onde nós temos a exaltação da obra humana. Lembra-se, o humanismo? Um mundo onde o lucro começa a se tornar algo usual do dia a dia dos burgueses. E a igreja condenava o lucro, lembra? A usura. Então isso aí não estava caindo muito bem. Além dessas questões políticas também, dessas questões sociais, outros elementos serão questionados, como a venda de indulgências. A indulgência era um pedaço de papel que, assinado por uma autoridade eclesiástica, concedia o perdão dos seus pecados. A simonia, aquele comércio ali de relíquias, a cruz de Jesus Cristo, o prego que estava na cruz, um pedaço de madeira, tudo isso era uma forma de conseguir dinheiro. O nepotismo, o materialismo exagerado, deixando de lado as questões espirituais, a decadência moral que cada vez mais tomava conta da igreja. Então, todos esses elementos passam a ser criticados, e agora dentro de um contexto que permite essas críticas. Vamos destacar também os movimentos apresentados aí no início do século XVI. O primeiro deles, o luteranismo. Martinho Lutero, fixando ali as 95 teses nas portas da igreja de Wittenberg. E a partir dali, uma série de situações que ocorrem e levam, então, ao surgimento da primeira igreja, a igreja luterana, dentro do Sacro Império Romano Germânico. Lembra? As 5 solas, sola gratia, sola fides, sola Christus, sola Escritura, soli Deo gloria, somente glória a Deus. Então, estes elementos fazem parte aí do luteranismo. Outro movimento que surge também é chamado de calvinismo. Surge dentro de Genebra, na Suíça, com o teólogo francês João Calvino. Principal doutrina dele, a doutrina da predestinação. Lembra? O lucro não é ruim, o lucro é coisa boa. E se você é rico é porque Deus te abençoa.
Lembra disso? A doutrina da predestinação afirmava que as pessoas já nasciam predestinadas para a perdição ou para a salvação. E a riqueza era um sinal que Deus lhe enviava. Você deveria manter uma atitude moral correta, você não deveria se envolver com jogos, bebidas e outros tipos de prazeres. Era uma vida bastante rígida, mas que culminaria com a salvação. Beleza? Então, a doutrina da predestinação e esse rígido controle social são os dois elementos mais importantes do calvinismo. E para fechar as três igrejas aí, a luterana, a anglicana, a calvinista e agora a anglicana, que surge então dentro da Inglaterra com o rei Henrique VIII. A partir do momento em que o Henrique VIII rompe com a igreja. E por que ele rompe com a igreja mesmo, professor? Lembre-se, ele se casa em 1509 com a Catarina de Aragão. Ele almejava ter um filho, óbvio, um filho homem, mas a Catarina de Aragão não consegue lhe conceder um filho. Foram 5 gestações, 5 meninas, e apenas uma sobreviveu. Então Henrique VIII, neste momento, resolve romper o seu casamento, mas o Papa não aceita esse rompimento. E aí quem vai romper com a igreja é o próprio Henrique VIII. O desenrolar dessa história é que ele vai ser excluído, excomungado da igreja, mas ele nem liga muito com isso. E em 1534, destaca isso, o ato de supremacia. O parlamento aprova o ato de supremacia, tornando então Henrique VIII o líder maior da igreja anglicana, da igreja da Inglaterra, a igreja estatal do Estado inglês. Agora, será que a igreja católica não vai fazer nada? Será que vai ficar percebendo tudo o que está acontecendo assim, olhando para cima e falando, oh, Senhor, por que aconteceu? Não, meu amiguinho, não é assim que vai acontecer, não. Vou te mostrar agora. Por quê? Em menos de 50 anos, algumas estatísticas nos mostram que a igreja havia perdido mais de um terço dos seus membros. Um terço da população da Europa, que era exclusivamente católica, havia se convertido a outras religiões protestantes. Então, o Papa Paulo III vai convocar o Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi uma reunião da igreja, uma grande reunião da igreja, que durou de 1545 a 1563. Neste concílio, a igreja agora, então, vai debater sobre as transformações ocorridas na sociedade e, principalmente, sobre os dogmas da igreja, sobre a maneira como a igreja deveria reagir diante desta situação. E aí, depois de todo esse período de reunião, aí foram quase cerca de 20 anos de reunião, nós vamos ter, então, algumas resoluções. E estas resoluções serão bem importantes. Vamos a elas, então? Olha só. Primeiro, a igreja vai reafirmar o princípio da salvação pela fé mais obras. Então perceba que, diferente da proposta do Martinho Lutero, que dizia que a salvação viria somente pela fé, a igreja católica continua mantendo a sua proposta de que a salvação vem pela fé mais as obras. As obras que você faz também contribuem para a sua salvação. Segundo ponto, a igreja elimina, aqui sim, reconhece uma falha, elimina o pagamento de indulgências. Então, as indulgências deixam de existir a partir do Concílio de Trento. Terceiro ponto, importante também, confirmou a existência de 7 sacramentos. Lembra, o luteranismo aboliu a maioria dos sacramentos, ficando com apenas 2, o batismo e a celebração da comunhão, a Eucaristia. Apenas esses 2. A igreja vai manter os 7. Então, sendo eles o batismo, a Eucaristia, a crisma, a penitência, a unção dos enfermos, a ordenação e o matrimônio. Os 7 sacramentos da igreja são mantidos. Quarto ponto relevante aqui também, confirmou a legitimidade do culto à Virgem Maria e aos santos. Isso aqui que havia sido muito atacado também pelos protestantes, que diziam que toda adoração deveria ser dada somente a Deus e a Jesus Cristo, que também faz parte da Trindade. A Igreja Católica entende, então, que esse culto também deve ser prestado aos santos, que são pessoas especiais, que tiveram uma vida devotada a Deus, e o culto também deve ser prestado à Virgem Maria. Então, há uma diferença aí bem grande no que se refere ao ato de adoração. Para a Igreja Protestante, somente a Deus. Lembra ali as 5 solas de Martinho Lutero? Glória somente a Deus. E dentro da Igreja Católica, então, é mantido
essa adoração, legitimidade, né, do culto à Virgem Maria e aos santos. O quinto ponto que merece destaque é o lance da melhor formação e instrução aos sacerdotes. O que acontece? Até este momento, padres e bispos estavam se envolvendo em escândalos sexuais, em diversos episódios de uma moralidade bastante duvidosa. Só que muitas vezes, estes sacerdotes, aliás, a maioria das vezes, não eram preparados, não tinham uma formação para ocupar a posição em que estavam. A partir desse momento, então, a igreja entende que é fundamental você investir na formação. Esses padres, esses bispos precisam estudar, precisam passar por um longo período de preparação para assumir o sacerdócio. Então, essa foi uma forma encontrada pela igreja para tentar minimizar este problema, dando então uma atenção especial para a formação dos seus sacerdotes. Um sexto ponto é manter o celibato para os padres, que foi abolido também dentro das igrejas protestantes. Então, os clérigos protestantes, os pastores, por exemplo, calvinistas, eles poderiam se casar. O próprio Lutero se casou, mas a igreja prefere, então, manter a questão do celibato para os seus clérigos, para os seus padres. Outro ponto também que vai ser mantido dentro desse Concílio de Trento é a ideia de infalibilidade do Papa. O Papa, ele não falha. O Papa, diferente de todos os outros seres humanos, ele não erra. Então, esse é um outro elemento importante também do Concílio de Trento. Número 8, o reestabelecimento do Tribunal da Inquisição. O Tribunal da Inquisição já havia funcionado durante um longo tempo, perseguindo aqueles que eram considerados hereges. E ele vai ser restabelecido nesse momento, ganha força então. E agora, essa é uma forma também de pressionar as pessoas a permanecerem fiéis à igreja. Por quê? Nas regiões onde a Igreja Católica tem o apoio do governante, do príncipe, do rei, os seus súditos eram obrigados a permanecerem sendo católicos. Então, se houvesse, nestes casos, pessoas que estivessem tentando aí caminhar por outros caminhos, ir ali andar pelas veredas do protestantismo, poderia ser perseguido. É por isso que a Inquisição vai atuar de maneira mais intensa na Europa, neste momento, em Portugal e na Espanha. Por quê? Os reis da Península Ibérica são católicos. Tanto que quando começa o processo de colonização da América, que nós vamos ver logo na sequência, você vai perceber que a religião que vai ser trazida para a América será o catolicismo. Destaco ainda a criação do Index Librorum Prohibitorum, o índice de livros proibidos. Então, um índice ali com obras calvinistas, luteranas e outras que são consideradas obras hereges, que não podem ser lidas pelos católicos, sob pena de excomunhão, sob pena de perseguição por parte, inclusive, da Inquisição. Então, essas obras agora são colocadas em um livro, em um índice, e aí elas são perseguidas, são queimadas, e aqueles que tiverem acesso a essas obras terão que responder perante a Inquisição. E eu vou te falar, a Inquisição não é a coisa mais legal do mundo, não. Os caras eram extremamente violentos. Galera, número 10 para fechar aqui, eu vou te dizer uma coisa. A Companhia de Jesus, que foi fundada em 1534 pelo Inácio de Loyola, ela vai ser colocada, então, agora à disposição em defesa da expansão do catolicismo. Por que é importante destacar isso aqui? A Companhia de Jesus, os jesuítas, é uma ordem monástica. E essa ordem tinha como um dos seus princípios exatamente estabelecer a evangelização através do catolicismo. Esses monges, esses párocos, eles vão se especializar nessa função. E você vai perceber que são eles que serão enviados para o Brasil, serão enviados em diversos pontos da América. Por quê? O seu treinamento era exatamente para catequizar. Então vão ser enviados, inclusive, lá para o Oriente, para buscar novos fiéis, converter novas pessoas ao catolicismo. Daí o esforço tão grande que você vai perceber por parte desses jesuítas quando chegam aqui no Brasil em converter os índios ao catolicismo. Você começa a entender agora que as coisas se encaixam cada vez mais? Então, essa ordem, a ordem da Companhia de Jesus, os jesuítas, eles vão atuar
de maneira assim direta no processo de colonização do Brasil. Mas não só aqui não, tá? Eles vão se espalhar em várias partes do mundo, inclusive lá na China. E é interessante o método que eles utilizavam, porque assim, eles chegavam em uma região, aprendiam a cultura desse povo, aprendiam a língua desse povo, eles fazem isso com os índios guaranis. Depois de aprenderem a cultura e a língua, eles tentavam ensinar a Bíblia, ensinar a catequese a partir dos princípios culturais deste povo com os quais eles estavam lidando. Beleza? Meus queridos, as decisões tomadas, essas decisões que eu mostrei para vocês aqui no Concílio de Trento, elas foram extremamente importantes para a Igreja Católica e regeram aí a Igreja Católica, regulamentaram a Igreja Católica durante 400 anos. Para você ter uma ideia, somente ali em 1961, em dezembro de 61, o Papa João 23, ele vai convocar o Concílio Vaticano II para tentar dar uma analisada na situação agora. Ele fala, gente, nós estamos vivendo em 1961, aí depois o concílio vai ser em 62, e nós ainda estamos sendo regidos por normas que foram criadas lá no século XVI. Precisamos atualizar. Então, o Concílio Vaticano II, ele acabou atualizando algumas coisas dentro da Igreja Católica. Mas durante 400 anos, as normas foram exatamente aquelas que você acabou de ver aí dentro do Concílio de Trento. Beleza? Meus queridos, tarefinha para fazer. Faça essa tarefinha. Na próxima aula eu vou corrigir e a gente vai dar aquele checkmate nas nossas dúvidas. Beleza? Grande beijo no seu coração e eu te espero na próxima aula. Tchau! Novos mares, horizontes, aonde quer chegar? O que quiser, tudo alcança, basta acreditar. Novos tempos de mudança, com o pé no chão, mergulhando nos estudos, acha solução. O amanhã não é um mistério pra quem leva a sério. Siga a correnteza da certeza de um futuro melhor.